de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O tema da mensagem que a gente postou aí ontem, o bom perfume de Cristo. Eu convido você a abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler os versículos 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Por enquanto, é até aqui. E antes de trazer a palavra, de a gente chegar no nosso texto base, eu sempre gosto de dar um panorama do contexto histórico do que estava acontecendo. A carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 57 ou 58. E a igreja de Corinto foi uma igreja que o próprio Paulo iniciou na sua segunda viagem missionária por volta do ano 50 ou 55, dependendo a fonte que se pesquisa. Mas a verdade, amados, é que Corinto era uma cidade importante. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, como até a gente viu hoje pela manhã na aula do presbítero André, ele esteve lá durante 18 meses, um ano e meio, pregando o evangelho e formando ali uma igreja. E se formou uma grande comunidade de cristãos na cidade de Corinto. Mas nós sabemos que a igreja de Corinto, como se diz hoje, foi uma igreja trabalhosa. Ou seja, uma igreja que deu muito trabalho no ministério do apóstolo Paulo. Haviam ali problemas morais, haviam naquela igreja problemas de ordem espiritual, havia orgulho naquela igreja por causa dos dons, e muitos dons espirituais estavam sendo exercidos de maneira errada. Até a celebração da ceia precisou ser corrigida. Então Paulo teve muito trabalho, e se não bastasse tudo isso, ainda existiram dentro da igreja de Corinto líderes que se levantaram contra o apóstolo Paulo, questionando o seu ministério, questionando se de fato ele era um apóstolo enviado por Jesus Cristo. Então foram muitos problemas que Paulo enfrentou, e ele escreve a primeira carta com várias advertências, exortações, admoestações, para corrigir tudo aquilo que ele estava ouvindo, que chegava até ele a respeito da igreja de Corinto. Todos os problemas que chegavam até Paulo, ele escreve então aquela primeira carta. A gente conhece o texto todo, e se você ler novamente com atenção, você vai ver quantas palavras de advertência, de correção que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto. Mas parece que toda aquela repreensão não resolveu totalmente os problemas que haviam em Corinto. E Paulo escreve então uma segunda carta, e nessa carta ele expressa uma certa tristeza por aquilo que ele ouvia e que ele sabia que estava acontecendo em Corinto. Havia uma tristeza a tal ponto que ele resolve adiar a sua ida até a igreja para tratar pessoalmente. E ele diz isso lá no capítulo 1, no versículo 23, quando ele diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Ele queria poupar os cristãos daquela igreja, porque ele não queria chegar lá com o seu espírito entristecido, e ter que corrigir e falar tudo novamente. Um pouco mais adiante, já no início do capítulo 2, do 1 ao 4, ele diz assim: isso eu deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo?
E isto escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O que Paulo estava dizendo aqui? Eu vos escrevi advertências, exortações, admoestações, eu vos escrevi em meio a lágrimas. Em meio a lágrimas, porque eu vos amo. Paulo amava de tal forma a igreja, que até as suas correções, ele escrevia em meio a lágrimas, ele sentia a dor daquilo que estava acontecendo ali. E ele relata isso no início desse texto, do capítulo 2 de 2 Coríntios. E um pouco mais adiante, se a gente continuar aqui a leitura, nós vamos ver que ele fala de algo que lhe causou tristeza em especial. Aliás, das muitas coisas que ele via ali, uma em especial causou muita tristeza. E ele cita aqui, no versículo 5, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Eu imagino, e alguns teólogos também citam isso, que Paulo estava se referindo a um fato que aconteceu e que ele narra lá na primeira carta, no capítulo 5, de 1 a 2, quando ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha o que tinha acontecido naquela igreja. Um filho havia possuído a madrasta, e continuou normalmente. A igreja ensoberbecida não corrigiu, até que veio a ordem de disciplina, de que fosse afastado aquele que havia cometido tal coisa. E nos dá a entender que nessa outra carta, Paulo se referia que isso foi um motivo de grande tristeza, mas que, porém, se aquela pessoa que havia cometido tal infâmia houvesse arrependido e voltasse novamente, que fosse recebido em amor, que fosse acolhido em amor, que fosse perdoado, desde que houvesse um arrependimento sincero e um conserto na própria vida. E aliás, Paulo diz ainda a respeito desse perdão, a partir do versículo 10 e 11: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que coisa tremenda que Paulo cita aqui. Quando existe uma situação de um perdão que não foi liberado, uma situação de uma contenda de algo que não foi consertado, Satanás tem vantagem, ele tem espaço para causar estragos. Por isso a importância de nós termos um coração sempre perdoador, um coração aberto, conciliador, coração que sabe perdoar. E também, se por acaso nós é que cometemos o erro, que nós também tenhamos a humildade de buscar e pedir perdão, para que Satanás não alcance vantagem. Hoje um termo mais comum é dito assim: para que não haja brecha e o diabo possa causar estrago grande na nossa vida. Paulo coloca isso de uma certa maneira nessa passagem. Mas, amados, dito tudo isto, isso aqui foi só uma introdução para a gente chegar no texto base que eu li no início, né? Essa era a condição daquela igreja. Tudo isso estava acontecendo por quê? Porque a igreja é formada por homens falhos. Não existe uma igreja perfeita. Aonde há um homem,
sempre haverão problemas, diferenças, discussões, porque isso faz parte da nossa natureza carnal, que continua a ser trabalhada dia a dia. Nós não somos perfeitos, e muitas vezes nós cometemos falhas, ofendemos, magoamos, mas a importância é que nós tenhamos a humildade para pedir perdão e também a consciência de liberar perdão para quem procura. Tudo isso foi um ensinamento muito claro que Paulo deixou no início dessa carta, dessa segunda carta aos Coríntios. E na sequência, o texto que nós chegamos, o texto base, quando ele diz assim: porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que é ser o bom perfume de Cristo? Por que Paulo usa essa expressão? Se a gente olhar no versículo anterior, ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo, em vitória. O que estava passando pela cabeça de Paulo? Qual era a comparação que ele faz? Porque ele diz assim: manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo tinha em mente algo que era muito comum na sua época. Era comum, por exemplo, que os soldados romanos, quando voltavam de uma vitória, com o seu general à frente, eles desfilavam nas cidades, nas ruas principais, trazendo os prisioneiros amarrados, passando como uma comitiva, e a cidade via os vitoriosos. E enquanto eles faziam aquele trajeto, era comum que fossem queimadas ervas aromáticas, e aquele cheiro das ervas era como um perfume que indicava a vitória. Para os vitoriosos, aquilo era um perfume que apontava para a vitória. Mas para os prisioneiros que vinham amarrados, aquele cheiro das ervas aromáticas representava um cheiro de morte, porque eles iam para julgamento. E muitas vezes Roma, após o julgamento, condenava todos à morte. Paulo já tinha visto isso várias vezes acontecendo. Eles viviam debaixo do controle do Império Romano. E quando ele diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para estes que se perdem, cheiro de morte, mas para os que são salvos, aroma de vida. Então vejam só, amados, esse é o ponto principal para a nossa reflexão nessa noite. Se nós somos o bom perfume de Cristo, significa que nós devemos estar cheios do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho, a palavra, é a boa nova para a salvação. E se nós levamos em nós o Evangelho de Cristo, nós estamos transmitindo o bom perfume de Cristo, representado por aquele aroma que era queimado durante o trajeto para aqueles que eram vitoriosos. Mas também por quê pode ser o cheiro de morte? Porque aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo, que ouvem a palavra ou que veem o nosso testemunho, mas rejeitam, desprezam, para eles nós somos cheiro de morte. Por isso Paulo diz: sejamos o bom perfume de Cristo. Que nós, através da nossa vida, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume que está em nós é o Evangelho de Cristo, que uma vez aceito gera vida vitoriosa. Uma vez que nós transmitimos através da nossa vida o Evangelho de Cristo, aqueles que recebem vida vitoriosa. Foi assim que aconteceu conosco um dia. Alguém trouxe o Evangelho até nós. As escamas caíram, a cegueira espiritual caiu, e nós pudemos enxergar o verdadeiro plano de salvação de Jesus Cristo. Eu me lembro uma gratidão imensa, isso. Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Emerson, pela Vilma, pela pastora Célia, que na época era missionária, que dedicaram tempo para mim e para minha família, levando um evangelho que eu não conhecia, me explicando o plano de salvação, que bastava que eu cresce no sacrifício de Cristo e o recebesse como Senhor e Salvador da minha vida,
e a salvação seria colocada sobre mim por graça e por misericórdia de Deus. Um dia vocês exalaram e continuam exalando o bom perfume de Cristo. E quantas pessoas, através da nossa vida, da minha vida, da sua vida, receberam também a palavra? Quantas vezes nós fomos esse instrumento precioso de Deus na vida de pessoas que hoje estão caminhando conosco na fé, porque receberam o Evangelho, porque exalou através de nós o bom perfume de Cristo. Então, quando a gente reflete nessa passagem, o que traz para nós é que nós precisamos continuar sendo o bom perfume de Cristo. Eu não posso em momento nenhum da minha carreira deixar de ser o bom perfume de Cristo. E para isso, amados, eu preciso levar uma vida transparente, a tal ponto que qualquer pessoa possa olhar para a minha vida e identificar que eu sou cristão. Isso significa você ser o bom perfume de Cristo. Isso tem a ver também, por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, de 13 a 16, abra comigo aí, na sua Bíblia ou no seu celular, mas olha como Paulo, quando fala isso, ele se refere também a uma palavra importante que o Senhor Jesus Cristo disse. Faz parte do Sermão do Monte, logo no começo, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Olha o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É o mesmo princípio. Nós somos chamados para sermos sal e luz. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Então esse é um chamado importante para a nossa vida. Paulo, em outra passagem, em 2 Coríntios 5, 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É um representante oficial. Uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos tem um embaixador brasileiro lá, e aquele local onde ela está, aquele prédio, é como se fosse parte do território brasileiro em outra nação. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, nesse mundo. Nós somos representantes oficiais de Cristo. E como representantes oficiais de Cristo, nós precisamos transportar o bom perfume de Cristo. E a reflexão para nós é: eu tenho exalado o bom perfume de Cristo? O meu testemunho de vida, vocês que me conhecem como pastor, eu estou colocando para mim, mas cada um tem que colocar para si próprio. É visível que há uma presença de Cristo em minha vida? Através da minha atitude, dos meus comportamentos, da forma como eu falo, das palavras, da forma como me relaciono, eu tenho transmitido o bom perfume de Cristo? Não só na igreja, amados, lá fora, no dia a dia, no ambiente fora das quatro paredes do templo, eu continuo exalando o bom perfume de Cristo. Na minha casa, minha esposa, os meus filhos podem dar esse testemunho de que eu exalo o bom perfume de Cristo. É esse o ponto da nossa reflexão. Sabe por quê? No capítulo 3, na sequência do texto, no versículo 1 a 3, Paulo faz outra comparação. Ele nos chama de cartas. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos?
Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos como cartas vivas. A nossa vida é uma carta que é lida constantemente pelas outras pessoas. Olha que situação importante. Nós somos lidos pelas pessoas com quem nós temos relacionamento. Lidos. Eu me lembro de uma palavra do presbítero Davi, que ele já repetiu algumas vezes, né? Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que nós falamos. Embora a gente deva falar coisas boas, mas são as nossas atitudes, o nosso testemunho, o nosso comportamento que está sendo lido. Porque as crianças aprendem muito mais com o exemplo do que com a palavra. As crianças estão constantemente olhando o que os pais fazem. Pode ter certeza, João, o Augusto está de olho em você, está de olho na Débora, principalmente as crianças dessa fase. Eles estão completamente focados no que os pais fazem, no que os pais falam. E nós, como cartas, também estamos sendo lidos por todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Aonde nós estamos, aonde nós vamos, nós estamos sendo lidos. E qual é a leitura que tem sido feita da minha vida, da sua vida? Qual a leitura que as pessoas estão fazendo de nós, né? A forma como nós agimos nas dificuldades está sendo lida. A forma como nós agimos no momento de tristeza, de provação, está sendo lido. Alguém pode olhar de repente para a sua dificuldade, para a sua provação e ter você como um grande exemplo de fé. E pode dizer assim: olha, eu estou vendo esse irmão, essa irmã passando por um sofrimento, por uma luta, e não enfraqueceu na fé. Que testemunho de vida. Olha, eu estou vendo um irmão, uma irmã passando por uma situação de enfermidade e ainda se mantendo firme, e ainda vindo e participando. Eu me lembro como um testemunho tremendo, o presbítero Chico, que na sua enfermidade não abria mão de participar de nenhum trabalho da igreja, e vinha muitas vezes arrastando aquela cadeira de rodas. Que testemunho de vida. Há outros testemunhos no nosso meio. O irmão Romildo está conosco hoje, tem uma enfermidade limitadora, mas vem toda quarta-feira. E muitas vezes nós, em plena saúde, em pleno vigor físico, não temos coragem de sair de casa, vir para uma reunião de oração. Então, amados, esse é um testemunho. Nós somos cartas que estão sendo lidas, e as pessoas vão falar lá fora da gente. Podem falar por trás, falar pela frente, mas vão falar. Aquilo que eles leem em nossa vida, eles vão relatar para os outros. Que tipo de carta que eu estou sendo? O meu comportamento no momento de alegria, de festa, será que eu deixo de ser um homem espiritual e passo a ser um carnal no momento de festa, no churrasco com a família, ou numa praia, numa viagem, ou eu continuo sendo um homem de Deus ali? As pessoas estão lendo, elas estão vendo o nosso comportamento, né? E cabe a nós, né, essa reflexão, porque é muito importante, muito mais importante o nosso testemunho, o nosso comportamento, do que propriamente aquilo que nós somos dentro de uma igreja, porque pesa muito mais lá fora. É maravilhoso quando alguém pode olhar e dar o testemunho: eu quero ser crente como aquele irmão é crente. Eu tenho referências de vida. Há pessoas que eu posso olhar e ter como referências para a minha vida, para que eu possa me identificar e identificar Cristo na minha vida através da vida dessas pessoas.
por aquilo que elas têm demonstrado no decorrer da vida delas. Isso é importante, que a gente seja referência na vida de outros. Que os pais possam ser referência na vida dos filhos. Que nós sejamos referência na vida dos nossos amigos, das pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos. Guardar esse bom testemunho, para que a gente continue exalando o bom perfume de Cristo. E o que me levou a trazer essa mensagem foi um pequeno trecho de uma entrevista que eu estava vendo do Rodolfo Abrantes. E ele estava dando uma entrevista e ele citou isso. E nós estamos sendo lidos pelas pessoas. Eu achei tremendo, amados, porque ele fez uma referência a um exemplo que assim me trouxe muita comoção no momento. Ele estava falando sobre Ruth e Noemi. Quem conhece a história já leu o livro de Ruth inteiro, né? É muito lindo, né? Mas Noemi, ela sai com o seu marido de Belém, porque estava faltando pão em Belém, momento de escassez, e eles viajam para Moabe. E lá ela viaja com o seu marido, com os dois filhos casam com mulheres moabitas, um casamento misto, que não era aprovado por Deus, porque Moabe servia a falsos deuses, enquanto eles eram do povo hebreu, do povo judeu, e serviam ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E lá acontece uma tragédia, morreu o marido de Noemi, daí um tempo morreu os dois filhos, e todas elas ficaram viúvas, Noemi e as suas duas noras. E aí chega um momento em que Noemi chama as duas noras, e ela diz para elas: olha, vão viver sua vida, né? Eu não tenho como gerar filhos novamente para vocês, vocês estão viúvas. Uma mulher viúva desamparada era uma situação muito difícil naquela época, naquela geração, e era aconselhável que elas buscassem marido, que elas fossem e buscassem maridos entre os homens do seu povo. E é esse o conselho que Noemi dá para as duas noras. E nós conhecemos a história. Uma delas volta, acaba se despedindo de Noemi e continua ali. Mas Ruth olha para Noemi e ela fala: não, o meu povo é o teu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não insista, porque eu vou junto com você. E esse testemunho é tremendo, porque ele disse assim: olha, o que Ruth viu em Noemi, que ela quis deixar o seu povo e seguir, voltar para Belém com a sua sogra. Ela viu em Noemi o bom perfume de Cristo. Ela conviveu com a sogra durante um bom tempo, e o testemunho de vida de Noemi influenciou a tal modo Ruth, que ela quis fazer parte, principalmente quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus. A fé que Noemi tinha em Deus, o temor e o zelo que ela tinha para com Deus, fez com que Ruth desejasse o Deus de Noemi, a ponto de ela deixar tudo e seguir a sogra. O que ela estava fazendo, né? A vida toda ela estava lendo a vida de Noemi. O tempo todo que ela conviveu, ela leu, ela viu na vida de Noemi o bom perfume de Cristo. E eu achei tremendo, né, que naquela entrevista o Rodolfo cita isso. Eu falei: meu Deus, que palavra, né? E aí me veio esse outro texto de Paulo falando sobre o bom perfume de Cristo, de sermos cartas vivas, de sermos testemunhos fiéis, de sermos sal e luz, de sermos embaixadores de Cristo. E eu falei: Deus, eu preciso levar essa palavra para a igreja, porque tocou muito forte. Eu precisei fazer uma reflexão essa semana, quando eu me deparei com aquela mensagem, e avaliar se eu tenho sido de fato um bom perfume de Cristo. Quanto mais eu que estou à frente de um ministério pastoral. Eu costumo dizer que a liderança de uma igreja, presbíteros, diáconos, ministérios como o ministério de música, que é muito visível, que tem grande visibilidade,
Nós somos constantemente lidos, vigiados, né? E amados, o nosso testemunho influencia a vida de pessoas. E muitas vezes também sobram as críticas, as pedradas. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Nós estamos sendo lidos constantemente, e há todo um cuidado que nós precisamos ter no nosso comportamento, né? Primeiro porque Deus está nos vendo, e depois porque as pessoas estão nos vendo. Elas estão lendo a nossa vida. E quantas pessoas podem ser alcançadas simplesmente pelo nosso testemunho? Isso é tremendo, né? Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu era criança, a minha família ainda não era convertida. O meu padrasto era um homem muito bom, mas era rude, falava muito palavrão porque era comum, né? Mas ele contava de um homem que era crente, e ele servia, muitas vezes ele trabalhava para esse homem. E ele dizia assim, eu não me lembro o nome do homem, eu sei que o sobrenome era Camargo, não me lembro o nome, mas ele falava: aquele homem é crente de verdade. Eu tinha 10, 12 anos, e eu fiquei pensando: o que será que ele está dizendo que é crente de verdade, né? A gente não tinha muita noção do que eram as denominações, as religiões. Depois, muito tempo depois da minha conversão, uma vez contando esse fato para o presbítero Henrique, o presbítero Henrique falou quem era aquele homem, né? E era de fato um homem que dava um testemunho de vida tremendo, de um homem crente. E muitos anos depois, quando a minha família se converteu, meu padrasto também se converteu, e a semente que tinha sido plantada lá atrás, através da vida daquele homem, frutificou. Então, amados, as pessoas estão nos vendo nos mínimos detalhes que nós fazemos. Que nós possamos pensar isso cada vez que a gente está fora do contexto da igreja, no nosso dia a dia. Essa palavra, ela incomoda, né? Quando nós estamos no trânsito, dirigindo, eu principalmente não posso esquecer que eu sou o bom perfume de Cristo, porque no trânsito é um dos lugares que eu mais sou provado, e às vezes reprovado. Mas precisamos ser, de agora em diante eu vou lembrar, vou estar dirigindo, alguém me fecha: eu sou o bom perfume de Cristo, eu sou o cordeirinho de Jesus, guarda o coração, Albino, guarda o pensamento e a língua. É assim que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser, não tem saída. Eu não posso dar mau testemunho, e não é só, né? É porque eu tenho um compromisso com Deus, é porque eu sou reconhecido como cristão. Então, dentro dessa palavra, né, uma reflexão simples, né, que nós possamos ser o bom perfume de Cristo, que esteja impregnado na nossa vida, né, impregnado, que as pessoas sintam, né. Há uma canção do pastor Antônio Cirilo que ele diz assim: que eu esteja tão cheio da tua presença, que quando as pessoas me abraçarem, sintam o teu cheiro, e esse cheiro fique no corpo delas, né? É um trecho muito poético, mas é muito bonito, né? Porque quando nós estamos impregnados da presença de Cristo, quando as pessoas se aproximam de nós, elas vão sentir essa presença, elas vão levar essa presença. E isso, amados, é transmitir o verdadeiro amor de Cristo, como Paulo cita nessa carta, que nós estejamos cheios desse amor para nós e para transmitir para os outros. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música